Saudações pessoal, bem-vindos ao canal. Para você que não me conhece, muito prazer, eu sou Cristiano Oliveira. Tô pedindo para que vocês se inscrevam no canal, cliquem em inscrever-se aqui embaixo e também deixem o like no vídeo. Deem essa moral, isso ajuda bastante, tá? Então, inscrever-se aqui embaixo, like no vídeo e vamos lá. O assunto é o seguinte, na última entrevista coletiva, depois de perder para o São Paulo por 2-1, Luiz Felipe Scolari fez críticas públicas a jogadores do Grêmio. Ele criticou, ele fez cobranças fortes no que diz respeito à postura de alguns jogadores, à postura do grupo do Grêmio como um todo. Pois bem, a informação é a seguinte, essas cobranças do Filipão, elas não aconteceram pela primeira vez, não. A cobrança por mais atitude do grupo do Grêmio, ela não foi apenas externa por parte do Filipão na última entrevista coletiva. Essa cobrança, ela existe internamente também, ela é uma cobrança forte e essa cobrança tem gerado mal-estar em alguns jogadores do Grêmio. O que me passaram foi o seguinte, pode ter certeza que não são 3 ou 4, não são 4 ou 5 e não são 5 ou 6. É mais gente. Tem muitos jogadores do Grêmio que estão internamente, lá dentro, no vestiário, insatisfeitos com as cobranças fortes, especialmente de Paulo Turra, que é o auxiliar direto, braço direito e homem de confiança do Luiz Felipe Scolari. Eu preciso lembrar que o Paulo Turra, ele também já teve problemas de relacionamento com os jogadores no tempo em que ele e Filipão comandavam o Palmeiras, tá? Ou seja, não é a primeira vez que isso acontece com Paulo Turra, auxiliar de Filipão. Mas eu também preciso dizer o seguinte, isso também não significa obrigatoriamente, prestem atenção no que eu vou dizer, isso também não significa obrigatoriamente que o Paulo Turra é o vilão da história. Esse grupo de jogadores do Grêmio, aí sai a informação e entra a opinião, tá? Esse grupo de jogadores do Grêmio é um grupo mimado. Esse grupo de jogadores do Grêmio é um grupo que não aceita crítica. Esse grupo de jogadores do Grêmio é um grupo que foi formado no toma lá da cá, naquela coisa do joga por mim ali que eu te alivio aqui. Dá um pouco mais aqui que eu te dou uma folga mais ali. Joga por mim aqui que eu vou te defender lá. O grupo do Grêmio foi formado assim, nessa relação. Então depois que chegou um Thiago Nunes, por exemplo, com cobrança mais forte, os jogadores ficaram de beicinho. Saiu o Thiago Nunes, entrou o Filipão com Paulo Turra, a cobrança forte continuou, seguiu, o beicinho ficou maior ainda. Então tem muito beicinho dentro do vestiário do Grêmio, só que eu não vou comprar 100% a tese de que o Paulo Turra é o vilão e os jogadores coitadinhos não gostam disso. Para mim, os jogadores do Grêmio têm muita culpa no cartório, mas essa é a minha leitura, que é posterior. A informação que eu fiz questão de abrir esse vídeo é que Paulo Turra e as suas cobranças, ele passa a ser criticado ou passa a gerar um mal-estar, o termo usado foi incômodo, dentro do vestiário do Grêmio por alguns jogadores que não são 3 ou 4, não são 4 ou 5, não são 6 ou 7. É mais do que isso. Então esse ambiente, ele não é dos melhores. Pessoal, para fechar, eu não me surpreenderia se nos próximos dias o Grêmio anunciar afastamento de alguns jogadores ou até nas próximas semanas se o Grêmio mais uma vez trocar a comissão técnica. Esse grupo de jogadores do Grêmio não é segredo para ninguém, o próprio Filipão sabe disso. Esse grupo de jogadores do Grêmio não queria o Filipão. Quando o Thiago Nunes foi demitido, as lideranças desse grupo de jogadores queriam a volta do Renato e até começaram a costurar junto à direção um possível retorno do Renato. É isso que eles queriam. Os principais líderes desse vestiário não queriam a chegada de Luiz Felipe Scolari. E agora essa relação não é a melhor possível, inclusive com críticas públicas do Filipão ao grupo de jogadores e com insatisfações internas no que diz respeito às cobranças fortes feitas pelo Paulo Turra. Vamos aguardar os próximos capítulos que, na boa, não me parecem ser muito bons para o torcedor do Grêmio, não.
Valeu!